nos vídeos, porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então eu vou deixar que as imagens hoje falam por si só. Tem uma aula na internet, eu tentei cortar, mas não deu. Eu vou tentar pensar aqui o que é mais importante sobre as tétrades lunar. É um assunto interessante e intrigante. É algo que vai fazer você pensar, mas deixa eu dizer uma coisa antes de qualquer coisa. Longe de mim, eu não sou louco, eu conheço o texto, ok? De fixar dados. Todas as pessoas que fixaram data para a volta de Jesus, alguns até desfiaram por causa disso. Algumas igrejas viraram seita por causa disso. E muitas pessoas se mataram por causa disso. Teve gente no século passado que marcou data para a volta de Jesus. As famílias venderam tudo que tinham, subiram um monte que, segundo essa pessoa, era lá no monte que Jesus ia voltar. E esse monte não tem nada a ver com o monte de Israel. E aí Jesus não voltou. Perderam as casas, perderam a vida, perderam tudo. E alguns se mataram por causa disso. E algumas igrejas racharam por causa dessa loucura. E se tornaram uma seita depois. Então eu não sou maluco de fazer a mesma coisa. Ok? Então, fale o que está escrito. Perguntaram a Jesus, quando será? Ele falou, desse dia. Fala comigo, desse dia. Esse dia E hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, senão somente o Pai. E aí eu falei na aula passada, eu vou repetir, alguns teólogos dizem que agora Jesus sabe, porque naquela feita Jesus não sabia porque ele estava em carne. E agora como ele está glorificado, ele já sabe. Não. Acreditamos que isso não é verdade. Por quê? Por conta do que está escrito acerca da festa das trombetas. Ok? Jesus, nós falamos aqui a semana passada sobre as festas judaicas. Quem lembra? Aliás, quem teve aqui a semana passada? Oh, glória a Deus. Vocês viram? Eu estava falando cada semana para uma plateia diferente. Aí essa daqui é fiel. Aleluia. Quem estava aqui semana passada? Oh, glória. Pode baixar. Quem está assistindo aqui a terceira aula consecutiva? Quem assistiu? Pode baixar. Quem assistiu às 4? Essa aqui. Não, tem alguma coisa errada. Quando eu chamei você lá na terceira aula, só tinha visitante. Não tinha quase ninguém. Tem alguma coisa errada aí. Mas bem, diga para a pessoa que está do lado. Você vê mesmo? Você deu mesmo? Mas é que você sonhou aqui mesmo. Enfim. Bom, pessoal, as festas judaicas, Dessa vez que veio. elas têm tudo a ver com a volta de Jesus. As festas para Israel, elas eram celebrações anuais, ok? As festas são em número de 7. Na verdade são 3 grandes festas, e essas 3 festas se subdividem em 7. As 3 grandes são, vamos lá comigo? Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Essas são as 3 grandes festas, ok? Até aí tudo bem? Essas 3 grandes festas se subdividem em 7 festas, porque a Páscoa se divide em 3 e os tabernáculos também em 3. Só a Pentecostes continua sendo só ela mesma, ok? A Páscoa se divide em a Páscoa propriamente dita, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias. Isso. Páscoa, fala comigo. Páscoa, pães ázimos, primícias. A festa do Pentecostes no meio. E depois, a festa dos tabernáculos se divide em trombetas, fala? Trombetas. Yom Kippur, que é o dia do perdão, ok? E os tabernáculos.
tabernáculos propriamente dito. Então, a festa da Páscoa, que se divide em 3, começa com a própria Páscoa. E depois tem mais 2, que é pães ázimos e primícias. O tabernáculo é o contrário. Ela começa com o desdobramento, que é as trombetas, depois o Yom Kippur. E fecha com a festa dos tabernáculos propriamente dita. Eu já falei isso, estou só recapitulando, ok? Só para situar você. Acontece que Jesus cumpriu na sua primeira vinda as festas do outono. Ele cumpriu. De outono? Primavera. Verão. Outono. Primavera. É isso aí. Então, as festas da primavera. Ele cumpriu a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa, ok? Não é à toa que você come o quê? Alguém falou. Com peixe, com peixe. O pessoal come o que na Páscoa, pessoal? Hã? Na verdade é o churrasco. O certo seria churrasco, mas o cordeiro. Na verdade a nossa Páscoa foi profanada. Lamentavelmente a igreja que deveria ensinar o que é a Páscoa, acaba celebrando a Páscoa que o mundo inventou. É isso aí mesmo. A igreja celebra a Páscoa comendo chocolate e cultuando a um animal imundo. Que o coelho é um animal imundo. E não bota ovos, né? Cedo não tiraram isso. Nem tão pouco de chocolate. Na verdade, a Páscoa é o quê? A saída de Israel do Egito. E naquela noite foi dito para Moisés: manda imolar um cordeiro por família. Passa o sangue dele na verga da porta. Assa ele inteiro. E cada família vai comer inteiro. Se a família for pequena para um cordeiro, chama do lado, compartilha. Amém? Você tem compartilhado o cordeiro? Não tem compartilhado? Amigo, parente, vizinho, irmão, parentela? Muito bem. Agora observe. Essas coisas não são por acaso, pessoal. Jesus morreu na festa da... Na verdade, Jesus morreu na entrada da Páscoa. Porque a Páscoa ela é celebrada sempre aos 14 do mês de Abib. Ok? E esse dia, 14 do mês de Abib, todos os anos em Israel cai no mesmo dia. Qual? Sexto. No sábado. Ok? Só que lá, esse sábado, ele começa na viração do dia, fazendo alusão a Gênesis 1. E foi à tarde e amanhã, o dia primeiro. Não é como a gente faz, começa meia-noite. Não. Começa na viração do dia. Ok? Então, para a Páscoa ser celebrada na viração do dia, o que era feito? Era imolado um cordeiro, que hora? Às 3 horas da tarde. Porque 18 horas tinha que estar pronto para ser comido. Entendeu? Às 18 horas ele tinha que estar assado. Porque era a celebração. 18 horas começava a Páscoa. E a Páscoa era comer o cordeiro vestido para a viagem com ervas amargas. Essa é a Páscoa. Entenderam isso? Mas para isso ele era imolado às 3 horas da tarde. Jesus morreu que hora? 3 horas da tarde. A hora nona. Para Israel, nos tempos bíblicos, lá na Palestina, naquele tempo, o dia era dividido em 12 horas diárias, que começava às 6 horas da manhã, a primeira hora, ok? E até às 18. 18 horas entrava as vigílias da noite, que eram 4. A primeira vigília, de 18 às 21. A segunda vigília, de 21 às 0 hora.
terceira vigília de 0 horas às 3 da manhã e quarta vigília de 3 da manhã até 6. É por isso que é bem-aventurado aquele que é achado na quarta vigília vigiando. Deve vigília mais difícil, 3 horas da manhã. Ok? Complicado. Mas, então, se a hora primeira é 6 horas da manhã, 3 horas da tarde é a hora nona. Ok? Jesus carregou a cruz e foi crucificado ao meio-dia. Meio-dia ele foi pendurado no madeiro. Ele ficou 3 horas lá. Então, de meio-dia até as 3 da tarde, ele ficou pendurado. Às 3 horas da tarde ele morreu. Agora um detalhe. Jesus não foi... Presta essa hora para cá. Jesus não foi morto. Jesus não foi morto. Ninguém chegou lá aí. Não. Ele decidiu a hora de morrer. Ele disse: ninguém atira de mim. Eu a dou. Por quê? Ele é a própria vida. A morte é um espírito. A morte não podia tocá-lo. Ele não. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele decidiu a hora de morrer. E aquela hora não era qualquer hora. Era exatamente a hora do sacrifício. Jesus tinha um relógio lá na cruz? Não foi por acaso. Não é por acaso. Minha função aqui é exatamente essa. Despertar você para que você veja que as coisas na Bíblia não acontecem por acaso. Não é algo que aconteceu assim, foi coincidência. Não. Diga, na Bíblia, na palavra de Deus, não há coincidências. Ok? Tudo acontece exatamente como Deus estabeleceu para acontecer. Não é por acaso. Então vamos lá. Na Páscoa, Jesus morreu. E um detalhe, eu já falei isso aqui, mas vou recapitular. Olha só como o diabo é sujo. Tem gente aqui que... Tem alguém aqui que veio pela primeira vez? Tem um ali. Mais alguém? 2. Para subir. Ainda mais? Vamos lá. Acompanha o raciocínio. Se Jesus... Vamos lá. Se a Páscoa... Acompanhe. Se a Páscoa era celebrada aos 14 do mês de Abib. Ok? À tarde. Então Jesus morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Ok? Ele morreu em que dia? Sexta-feira, 13. Ok? E aí o diabo, para mascarar esse dia, inventa que sexta-feira, 13 é o dia do azar. Na verdade, é o dia que Jesus pagou o preço. Diga, esse dia foi o dia que Jesus pagou o preço da nossa salvação. A gente devia celebrar ele. Amém. É a mesma coisa que o dia da Reforma Protestante. 31 de outubro. Aí o diabo inventou que o dia do satanismo, o dia do Halloween, é 31 de outubro. Para apagar o que Deus fez. Porque aí o mundo não celebra o que deveria celebrar. Você está entendendo? Você está acompanhando? Vamos lá. Então Jesus morreu na Páscoa, ok? Quando na Páscoa judaica, o dia seguinte à Páscoa começa uma segunda festa, que é o desdobramento da Páscoa. É a festa dos pães ázimos, ok? Pão sem fermento. E aí o chefe de família, ele tem um compromisso, segundo o que está na lei de Moisés. O chefe de família, ele deveria procurar dentro da casa aonde houvesse qualquer porção de fermento. Não podia ter nenhum fermento dentro da casa. Diga, não podia ter nenhum fermento dentro da casa. O fermento era muito usado naquele tempo.
Haja vista que a alimentação era basicamente em cima do trigo. Muito bem. Isso fala do quê? Sim, e aí eles pegavam um pedaço de pão sem fermento, enrolavam, escondiam em algum lugar da casa. O pai de família fazia isso. E dizia para a criançada, olha aí, ó, quem achar o pão sem fermento vai ganhar uma bênção. E a garotada corria atrás. O judeu tem muito filho, né? O judeu ainda está na fase do crescer e se multiplicar. Encher, pegar. Olha aí. Já algum judeu entre nós? Glória a Deus. Seu pai é judeu? Não, ele tem 13 filhos. Jesus, ele creu na promessa das 12 tribos. Chegou a 13. Aleluia. Glória a Deus. As famílias antigamente eram muito numerosas, né? De um tempo para cá que encolheu bastante, custo de vida obrigou. Mas vamos lá. E aí a garotada saía atrás do pedaço de pão sem fermento. Quando achava, era uma festa. E aí cada membro, aquela pessoa que achava, aquele filho que achava o pão sem fermento, é ele que distribuía para todo mundo da casa. Um pedacinho para cada um. Nisso, eles estavam certinhos. Porque observe, Jesus morreu na cruz na sexta-feira, mas no sábado, que começa os pães ázimos, ele foi escondido debaixo da terra. Enterrado. No túmulo. Quem acha, diga, quem acha Jesus? Tem um compromisso. De distribuir ele na família toda. Aleluia! Pergunta aí, você tem feito isso? Você tem levado Jesus para quem você conhece? Você tem distribuído Jesus na tua casa, na tua família, na parentela, no teu trabalho? Ou você é crente 007? Ninguém sabe se é crente no trabalho. Quando alguém chega perto de você na rua e fala assim, rapaz, na paz, senhor, irmãozinho. A tua Bíblia é o telefone. Aqui. Não precisa carregar. Aqui, ó. Aleluia. Aproveitar a oportunidade. Olha só. Gente, vocês podem bater foto à vontade. E por favor, coloquem lá no Facebook, isso é multiplicador. Bate foto, posta lá, vai multiplicando aí as aulas do seminário, vem? Pode até gravar no telefone se quiser e postar, não tem problema. Não é proibido não, não vou cobrar royalties não. Vamos lá. E outra coisa, no dia seguinte era celebrada a festa das primícias. Então, acompanha comigo. Na sexta-feira, a entrada do sábado, a Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. Ele é o cordeiro pascal. Ok? Não precisa mais matar cordeiro nenhum, porque ele já morreu. Todos os cordeiros que morreram antes de Jesus morreram apontando para ele. Chegou o verdadeiro, não precisa mais usar mais nenhum substituto. Ok? No dia seguinte, ele foi escondido na terra. Ele é o pão ázimo. É por isso que Jesus falou assim, Jesus falando, eu sou o pão que desceu do céu. Ok? E ainda falando dele, se o grão de trigo pode fazer o quê? Trigo. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito frio. E aí, no dia seguinte, ou seja, terceiro dia, era a festa das primícias.
estiver balançando. Pentecostal, a gente pentecostal, nós da Igreja Evangélica Pentecostal, nós aprendemos errado. A gente vai dizer, Pentecoste é descido do Espírito Santo. Não é isso? Atos 2, foi cheio do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo desceu no dia da festa de Pentecostes. A festa é anterior. Entendeu? Que festa é essa? Quando Moisés levou o povo para o deserto, O demônio. Deus falou para Moisés: Moisés, santifica-me diante do povo, santifica o povo diante de mim. Fala para ninguém se chegar na mulher por 3 dias, jejua 3 dias, 3 noites, homem, mulher, animal, todo mundo, até o bicho. Todo mundo jejuou por 3 dias e no terceiro dia eu vou descer no monte. Sem beijo na E boca. vou falar com o povo. E Deus fez assim. No terceiro dia Deus veio. Só que Deus veio da sua glória, com raios, trovões, com relâmpagos. Deus veio com voz de trovoada. E o povo ficou desesperado. Deus trovejando lá. Israel! Aí o povo ficou, vai falar com Deus. Deus vai matar a gente. Porque o povo era pecador. E a presença de Deus faz com que a gente se constrange. E aí o povo falou para Moisés: você fala com Deus e Deus fala contigo. Deus fala contigo e você fala com a gente. Botaram Moisés como seu intercessor. Entenderam isso? Diga, Deus nunca quis isso. Deus nunca quis intermediário. Ele quis, desde o início, conversar face a face. Ele vinha do céu. Olha para mim, olha para mim. Presta atenção. O céu. O céu. Não é o céu das aves, não, o primeiro céu. Também não é o céu, o segundo céu. O céu das espaçonaves, dos planetas. Não, não. O terceiro céu, o céu de Deus, que fica acima de todos os céus. Os céus dos céus, como ele chama. Deve ser muito grande. Não é? Mas, irmão, você já parou para pensar nisso? Diga, o céu era bom. Tinha um tamanho ideal. Até o dia que Deus fez o homem. Diga, depois que Deus fez o Adão, o céu ficou pequeno. Toda tarde ele vinha passear aqui embaixo. Já parou para pensar nisso? O Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, todo dia saía de lá. Prepara aí, querubim. A carruagem movida querubim. Vou lá embaixo. Eu vou começar a trabalhar. Eu fico pensando, o que é Adão começaram no vídeo? Eu vou perguntar para ele, Não, pensa, não, para. Vamos viajar um pouquinho aqui. Já parou para imaginar o que você faria se Deus chegasse na tua casa às 6 horas da tarde para tomar um vinho? Sério? Vem comigo. Vamos passear aqui no quarteirão. Meu Deus, o que você ia falar? O que você ia fazer? Já parou para imaginar? Que privilégio! Que coisa linda! E aí, esse Deus que vinha toda tarde conversar com Adão, um dia, esse Adão pecou, caiu, se escondeu. E aí ele foi embora. Deixou 3 maldições aqui. E foi embora. Não voltou mais. Porque o homem estava coberto de pecado. E ele é tão puro de olhos que não pode sequer contemplar pecado. Essa comunhão foi quebrada. Diga, desde o Gênesis, Deus está tentando reatar essa comunhão. O plano de Deus é justamente restaurar o que o diabo destruiu. Isso é redenção. E aí, Deus veio no monte. O povo não quis se sentir. Não, fala tu com Deus. Deus fez isso. Aí Moisés fez uma tenda. Estava lá o tabernáculo. E Deus vinha lá para dentro. Diga, Deus ficava atrás de uma cerca, de uma parede.
lugar santo. E aí tinha um véu, lugar santíssimo. A ser, diga a ser, era o átrio. Depois do átrio, tinha o lugar santo. A parede, a porta, entrava no lugar santo. Mas dentro do lugar santo, tinha um véu totalmente fechado. Atrás dele, a arca, a presença do Altíssimo. Lá dentro, só um homem, uma vez por ano, com jejum de 12 dias, amarrado pela cintura, morrendo de medo para morrer, entrava lá, com o canto cheio de sangue. Diga, aquilo lá era tão santo, tão restritivo, que era totalmente escuro. Nem luz podia levar lá para dentro. E o ambiente era totalmente escuro, porque era coberto de estofa azul. Estofa azul é lã mais escura, azul marinho. Então a luz não penetrava ali dentro. Tinha as 4 coberturas, linho fitocido, ajuda aí, púrpura, carmesim e estofa azul. As 4 coberturas. E aí, nada, a luz do sol não entrava. E luz externa não podia acender. Era totalmente escuro. Ao passar do véu, não se enxergava nem a mão diante dos olhos. Diga, o homem entrava lá, no escuro, com um cântaro cheio de sangue, amarrado pela cintura, vestido com a história sacerdotal, uma vez por ano, e tinha que contar os passos, porque ele sabia que eram 6 passos até se ajoelhar diante da arca. E se Deus ouvisse, a Shekinah acendia entre os querubins. E aí ele também não ia ver nada, porque a Shekinah era fumaça branca. E aí simplesmente encheu o ambiente e ele também não ia ver nada. Na verdade, a Shekinah não é para ele ver nada, não. É para cobrir ele. Diga, o santo do santo. A fumaça me esconde. Só os teus olhos. E então, agora diga, ali dentro, naquela escuridão, é o que a Bíblia chama, no Salmo 91, esconderijo do Altíssimo. Não é o que a Bíblia diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quem aqui entra no Santo todo dia? Vou perguntar de novo. Quem aqui entra no Santo todo dia? Irmão, isso é um privilégio. O sumo sacerdote tinha que entrar uma vez só por ano, morrendo de medo. Você entra toda hora. Glória a Deus. Que diga, o véu que separava, já não separa mais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se é para morrer, faça vontade. Na hora que o sumo sacerdote estava lá, no altar do holocausto, às 3 horas da tarde, daquela sexta-feira, daquela Páscoa, queria imolar o cordeiro, nessa hora, Jesus brada na cruz, Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Ok? Morreu. Cumpriu-se a profecia. Ele, como disse João Batista no dia que viu ele, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Ok? A diferença é que todos os outros cordeiros mortos até ali, eles apenas cobriam o pecado. Eles apenas cobriam, como uma pomada que você passa em cima da ferida. É o que, ou uma, melhor, uma bandagem que você passa por cima de uma ferida, é o que o sangue dos cordeiros fazia. Mas Jesus não fez isso. Jesus removeu a ferida. Ali,
cima para baixo. O que aconteceu? No lugar santo tinha a menorá, o candelabro, as 7 lâmpadas acesas, ok? Ali podia acender. Lá dentro do Santo dos Santos não tinha nada, era escuro total. Acompanha comigo, acompanha aqui. Dentro, diga, dentro do Santo dos Santos. Breu. Escuro. Mas havia glória. A glória de Deus. No lugar santo, a luz do candeeiro iluminado. Quando o véu foi rasgado, a luz que estava no lugar santo entrou no lugar santíssimo, mas em compensação, a glória que estava no lugar santíssimo entrou no lugar santo e saiu pelo tabernáculo e hoje enche a terra. Então ele cumpriu a Páscoa, Pois eu disse, gente. os pães asmos, a primícia. Ele é a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ser ressurreto dentre os mortos. E não morre nada. Não, mas peraí. Mas Lázaro tinha sido ressuscitado, não foi? O filho da viúva de Naim também. Não é? A filha de Jairo. E qual é a diferença? Essas 3 pessoas, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro, foram ressuscitados, mas voltaram a morrer. Jesus é as primícias daqueles que serão ressuscitados para nunca mais ver a morte. Glória a Deus. Então, Aleluia. diga, Jesus cumpriu Jesus as cumpriu 3 festas iniciais. E ele sobe. E aí ele dá a promessa: ficai na cidade de Jerusalém até que Deus seja revestido de poder. Aos 50 dias da Páscoa, desce o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que eu falei aqui, né? A festa já existia. Essa festa de Pentecostes era os 50 dias, quando Moisés, lá no monte, Deus deu a ordem para reunir o povo que ele ia descer. E ele desceu. Ok? Acontece aqui. Acompanhe comigo. No deserto. Fala aí, no deserto. No deserto. Deus desceu. Visivelmente. E o povo o rejeitou. Ele desceu para falar com o povo. Mas o povo o rejeitou. No segundo Pentecostes, em Atos 2, ele desceu de novo. Só que dessa vez, ele não veio falar com o povo. Ele veio falar dentro do povo. Ele não desceu à vista do povo. Ele desceu para dentro do povo. Ele veio morar dentro do povo. Diferente de antes. Ele não veio com raios, trovões, não. Ele veio dessa vez com línguas estranhas. Com poder e grande glória para mudar a comunidade, para mudar a situação, para mudar as circunstâncias. Amém? Diga, você tem esse poder aqui dentro. Falei para uma pessoa ontem. Deus não mora longe, Ele mora dentro de nós. Aleluia. Não espere Deus falar aqui. Deus vai falar aqui. Amém. Glória a Deus. Irmão, você está esperando Deus falar aqui? Quem fala aqui é o diabo. Deus fala aqui porque Ele mora aqui dentro. É de dentro, diga, é de dentro. Para fora. Ou não sabeis que vós sois a habitação do Espírito Santo. Ok? Pessoal, agora eu vou ter que parar aqui um pouquinho. A gente vai entrar aqui em alguns vídeos, senão a gente não vai ver nada hoje. Se deixar eu falar, eu vou falar até o final.
marca da besta. Não é que seja... Presta atenção, olha. Não vai sair por aí dizendo que o pastor Carlinhos disse que esse aqui é o chip do número da besta. Não. O que eu estou tentando fazer é você raciocinar, pensar. Eu estou te dando material para você raciocinar. A gente não tem autoridade nem permissão para dizer isto é assim ou deixa de ser assim. Como eu falei no início, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, temos certeza que isso já aponta. Se é mesmo isso, Deus o sabe. Mas que isso já é um grande indício, com certeza é. Ok? O que você vai ver agora é a mais recente novidade do mundo. Todos estão vendo? Amém. Quem está enxergando aí, dá um sinal. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz. O pessoal aqui também está vendo? Tá vendo aí? Tá enxergando aí? Apagar a luz é complicado. Depende lá. Lá na portaria. Consegue fazer? Não. Mas aí tem que ficar. Quando eu mandar ligar, tem que ficar. Demorar muito. Então vamos lá. Quantas vezes? Quase do tamanho de um grão de arroz. E vem com uma novidade vantajosa, que eliminará qualquer necessidade de usar documento ou dinheiro. Já é usado como inibidor de sequestros por empresários no mundo inteiro. E você usará pelas vantagens e pela imposição. Fuja disso. Veja por quê. A Motorola é que está produzindo o microchip para o Mondex Smart Card, que desenvolveu vários implantes em humanos usando o biochip. O biochip mede 7 milímetros. Só uma informação. Não vou dar intervalo. Quem quiser sair para ir no banheiro ou comprar uma roupa da cantina, pode fazê-lo individualmente. Por favor, não façam tudo a uma vez. De comprimento e 0,75 milímetros em largura, mais ou menos o tamanho de um grão de arroz. Contém um transponder e uma bateria de lítio recarregável. A bateria é recarregada por um circuito de termopar que produz uma corrente elétrica com flutuação da temperatura do corpo. Mais de 250 corporações em 20 países estão envolvidos, trazendo o Mondex para o mundo. E muitas nações já foram privilegiadas, entre elas Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Hong Kong, China, Macau, Indonésia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Índia, Taiwan, Sri Lanka, Costa Rica, Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e agora Brasil. Aí agora você perguntaria, afinal, o que eu tenho a ver com isso? Gastaram mais de 15 milhões de dólares nos estudos para saber o melhor local para colocar este biochip no corpo humano. Eles só acharam 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa, debaixo do couro cabeludo e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, e só poderão comprar ou vender aquele que tiver esse sinal. E esse sinal será o número da besta. Você acha muita coincidência?
consultar nenhum adivinho, cartomante ou guru, basta ler na Bíblia, pois nela contém toda a resposta para as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Só não acredita quem não quer. Eles estão produzindo atualmente 1 milhão de biochip Mondex por ano. Enfim, o dinheiro vivo não será mais seguro para o comércio em geral. Há uma só solução para esse seríssimo problema. É o implante do biochip Mondex na mão direita ou na testa, que coincidência é justamente o lugar onde a Bíblia diz que será colocado o número da besta. Agora, outra colocação bastante curiosa. A Bíblia fala que o número da besta será 666. Mas cadê o 66 nessa história? Vamos lá. O Mondex está sendo fabricado pela Motorola. Porém, essas duas fortíssimas empresas do mercado mundial, a Mastercard e a Visa, também são criadoras do Mondex. Com o dinheiro, documentos, cartão de crédito, tudo será substituído pelo chip. O Mastercard e o Visa será um só, o Mondex. O Mondex, que significa dinheiro na mão direita, monetário, pertencendo a dinheiro, dexter, pertencendo ou localizado na mão direita. Sim, mas cadê o 666? Mais 1 é igual a 6 em números romanos, 6 em grego, 6 babilônico. O 666 estará no chip Mondex. Ou você acha que o Satanás iria utilizar um piloto hidrocor para pôr em suas mãos e na testa o número 666? Ele irá usar a tecnologia que tem hoje para que você passe a acreditar que o chip Mondex é apenas mais uma tecnologia que avança. Entendeu? Agora, por favor, pelo amor de Deus, amanhã você não vai sair pelo EPO, você tem cartão Visa? Tá besta, hein? Por favor, faça isso. Agora, eu acho que quem tem cartão de crédito Visa é uma besta. Se você só paga o mínimo, a besta é você. Bom, agora, gente, como eu falei, por favor, não cometa o erro de sair por aí dizendo, ó, eu vi lá na aula, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Isso serve apenas para despertar você, para que você comece a se ligar que muito da tecnologia que nós estamos vendo avançando a passos largos será usada sim pelo anticristo. Se vai ser esse chip, ou se vai ser outro chip, porque há 10 anos atrás o chip era desse tamanho. E aí o pessoal falava, vou botar aqui, vai ficar, o que vai ser? Vai botar onde? Hoje já é um grão de arroz. Mas tenha certeza, essa tecnologia vai avançar. Daqui a pouco, eles vão conseguir colocar isso dentro do grão de mostarda. As coisas vai. Daqui a pouco não vai precisar implantar nada. Você vai beber e aquilo se vai lá dentro. Ou seja, agora o que eu quero que você entenda é o seguinte: não saia por aí rotulando todo mundo. Você tem um cartão Visa, você vai para fé. Olha, isso aí é tudo. Calma. Isso aqui, diga comigo. Isto são suposições. Quer dizer, pode ser, não é que será. A profecia é real, mas a aplicação, ela é
dizer que é. Não, é muito forte. Pode ser. Agora, claro que isso aí é um caminho, como ela falou ali, eu concordo plenamente em gênero legal. O diabo não vai usar o hidrocom para escrever, não. A coisa vai ser pelo lado da tecnologia, com certeza. Ok? E o que a gente sabe da Bíblia é que ninguém vai receber isso sem querer ou sem saber. Vai ser algo que a pessoa vai ter que querer. Ela vai ter que aceitar. Porque senão não haveria os que não vão aceitar. Aí não é uma ordem mundial, isso? É uma ordem mundial, né? Diga-se passagem, o anticristo será alguém que vai ter o fim mundial. Vai ser o último imperador da terra. A questão dos Illuminati também. Olha só. Esse DVD, esse vídeo dos Illuminati, está na internet, e pessoas com internet vai ter um monte. Agora tem uns 10 Illuminati diferentes. Gente, olha pra cá. Presta atenção que você. Não tem nada a ver com a aula, mas. E a Vilela falou? Cuidado com os profetas do caos. Porque assim, basta as pragas do Apocalipse, já é o bastante, já tem muito aqui. Não precisa inventar mais nada. Tem gente que demoniza. Tem gente que chega aqui, olha, esse retrovisor do diabo. Isso aqui é por causa do campo. Tudo para eles é demônio. Eles conseguem enxergar demônio em tudo. Diga assim, ó. A Bíblia diz: todas as coisas são puras, mas puras. Para os contaminados, tudo é contaminado. Está no texto isso. Eu estou falando a Bíblia. Ok? Então tenha cuidado com essas pessoas que vendem demônio em tudo. Elas acabam, não sei nem por que estão vivas. Porque a água, tudo. De repente tem o ar, está respirando e tem demônio nesse ar. Então, claro que a gente sabe que o sistema mundial está na mão do diabo. Jesus falou isso. O mundo jaz no maligno. Não precisa dizer outra coisa. Gente, o único lugar. Aliás, não vou nem dizer isso. Eu ia dizer uma coisa. Eu ia falar por baixo. Eu ia dizer que não é lugar onde o diabo opera na igreja, tá? Mas aqui ele opera. Na verdade ele opera. Está lá. Ao anjo da igreja de Sardo, ao anjo da igreja de Tiatira, aonde Satanás habita. Então não posso nem dizer que na igreja não tem. Na verdade, ele está no mundo. Ok? E o mundo está na mão dele. Diga, o diabo está hoje no controle do mundo. O mundo jaz no maligno. Mas o mundo não é dele. Ele é um conselho. Por quê? Diga comigo, o mundo, a terra foi dada a Adão, homem. Como Adão pecou, se tornou escravo do pecado. E aí, escravo não tem propriedade. Tudo que pertence ao escravo, por conseguinte, se torna do dono do escravo. Então, o diabo não é o dono do planeta. Ele se apossou dele por causa da escravidão do homem. É o pecado. Ok? Entenderam isso? Mas vem já o dia em que essa página vai ser virada. Essa é a hora que você chega agora. Está chegando a hora em que, agora sim, muito boa palavra. Quem falou comigo aqui ainda
questão. Na verdade, o sacrifício de Jesus é muito maior do que a salvação do homem. Ele veio redimir, diga, a salvação, implica só no homem. Mas a redenção insere toda a criação. Toda a criação, as plantas, os animais, o planeta inteiro, inclusive o céu. Por quê? Está no texto. Até entre os seus anjos encontrou loucura. Está no texto. E então, Deus, com o plano da redenção, vai restaurar todas as coisas. Ok? Não só salvar o homem, mas restaurar a criação. Haja vista que está no texto. A natureza, a criação geme e aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus. A própria natureza, a criação inteira geme e espera esse dia. No Apocalipse você vai ver que tem um momento aonde sobe uma adoração, não só de homens não, está no texto, toda a criação levanta um louvor, e esse louvor vai dizer o quê? Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dada a honra, a glória, o louvor, o domínio da criação, não só do homem. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Aí que livro é? Esse. Muito bem. Vamos para Apocalipse 10. Vamos lá. Apocalipse 10. Apocalipse 10. Tem aí? Esse livrinho. Lê aí. Vai lá. Esse mesmo. Isso. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima de sua cabeça. Vamos tentar identificar esse anjo? Vamos ver que nome tem esse anjo? Vamos dar um nome para ele. Vai lá. Vamos ver as pistas. Como é que esse anjo é? Fala aí. O rosto era como o sol, Opa. e as pernas como colunas de fogo. Olha aí. E tinha na mão o livrinho aberto. O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Peraí. Olha o tamanho desse anjo. Meu Deus, O pé direito sobre o e o esquerdo sobre a É. caramba. Ele tem o que na cabeça? Arco-íris. O arco de Deus está sobre sua cabeça. E o seu rosto é o quê? Como o sol. E os seus pés aqui como o quê? Coluna de fogo. Quem é esse anjo? Presta atenção, gente. Agora, olha só. Ele põe o pé. Vamos lá, ele desce. O anjo não é pequeno, mas esse anjo é sobre o pé. Ele põe o pé sobre a e o outro sobre o mar. Pega o livrinho. Faz o quê? Levanta. Lê? Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E E bradou com grande voz, como ruge o leão. E quando bradou, desferiu os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Fala não comigo. as escreva. Deus tem um segredo. Caramba, não é homem não. É o próprio Deus. Diga, Deus tem um segredo. O segredo de Deus. segredo de Deus. O anjo pega
planeta hoje, há multidões que já não acreditam mais em nada. Por quê? Está demorando demais. E outros que ainda dizem que acreditam, como nós, igreja, mesmo entre os que acreditam, ainda também há um sentimento de que, caramba, sobretudo aqueles que têm muito tempo de crente, aquele pessoal que é crente há muito tempo, que nem eu, que não viu Jesus não, mas pisou na lama, esse pessoal, eu estou com 32 anos de crente, e aí, caramba, que revolução eu vi na igreja desses 32 anos. É como aquela música que diz, o que antigamente era pecado, agora todo mundo faz. Mudou tudo. Aí, não sei se o povo do passado estava errado ou se o povo do presente tem razão. É verdade. Eu me sinto assim dentro da igreja. Eu ouvi de uma irmã, escuta essa. Eu estive na casa de uma irmã chamada Aninha, lá em Santos, no estado de São Paulo. Essa irmã, ela foi batizada pelo próprio Gunarvik. Gunarvik não, Gunaberto. Ela foi batizada pelo cara da dupla que fundou a Assembleia de Deus do Brasil em 1918. Eu estive na casa dela. Na época que eu estive lá, tem uns 20 anos. Na época, calma. Tem uns 20 anos. Essa irmã, na época, estava quase 100 anos. Ela estava bem velha. E ela tinha uma alegria. Aí na casa dela a gente fez um culto, tinha eu, mais uns 20 irmãos, a gente foi tudo para a casa dela e fizemos tudo lá. Aí a família dela todinha crente, todo mundo. Até o Neto, todo mundo é crente. Ela foi uma grande missionária para a família dela. E aí, quando chegou na hora do culto, a gente se arrumou para ir para o culto. Aí ela não se arrumou. Aí eu falei para ela, Maninha, vamos lá. Aí, ela era ativa, apesar da idade, ela era muito ativa. Ela virou para mim e falou assim, pô, não. Por que a senhora não vai? Aí o filho dela, ela não vai ver. Por que ela? Sabe quem? Eu não reconheço. Eu não reconheço o quê? Ela disse isso para mim assim, olhando nos olhos. Que forte. Mudou demais. Ela falou, não. O microfone foi. Não estou ouvindo. Ela falou, quando eu era nova, que eu ia para a igreja, quem chegava endemoniado não passava da porta. Na porta caía. Quando a gente levantava o clamor na igreja, não tinha ninguém que ficava doente, porque Deus falava, pregando pecado. Eu vi homens do púlpito, eu levantava o farol, profeta, e desce daí e desceu na hora. Hoje, tudo que eu aprendi não se faz mais. E aí, a gente tem um choque, né? A igreja que a gente vive. Eu tenho só 32 anos no evangelho. Mas, caramba, que diferença. Que diferença. Quem é que tem? Estou perto de 30 anos, tem também? Aí tem. Então vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Como a igreja mudou nesses anos. Muito do que hoje a gente vê dentro da igreja, há 20, 30 anos era pecado. E olha, meu Deus do céu, o rigor era tremendo. Agora é maçã. Absurdo. Agora também é o seguinte, crente brilhava. Eu me lembro muito bem, a gente falava, não, você tem um Espírito Santo. Distribuindo folheto no meio da rua, você chegava e falava, não, você não sabe. Você tem um brilho. A gente via isso. Quando você falava, o linguajar da igreja era outro. Você falava assim, ó, eu vou terminar o segundo grau, vou fazer a faculdade, se Jesus não voltar logo. Isso estava dentro do vocabulário da igreja. Se Jesus não volta logo. Quer dizer, a igreja estava sempre na eminência de voltar. Então, isso estava na boca do povo de Deus. Se Jesus não volta logo. Então, isso se perdeu.
esse temor. Você via as pessoas se excluindo da comunhão voluntariamente. Você não? Estou bem, vejo. Por quê? Na verdade, não fazia porque tinha temor de Deus usar um vaso e ó, você está fazendo? Eu vi isso acontecendo. Eu vi isso acontecendo. Tá aí, ó, pastor Demar. Ele era de uma igreja, pastor Hernandes Leal, né? Igrejinha pequenininha, mas Deus falava. Deus falava, foi um camarada lá na vigília. A vigília era cheia. A igreja é pequenininha também, mas era bom. Essa é sorte. Ó, o camarada chegou na igreja cheio de roupas e honra. Chegou, tá aqui o pastor A, B, C, D, F, G, H, é o camarada tampa do coral, não sei o que lá, subiu para cantar. Ele está cantando, lembra do Isaías lá, grandão? Então, aí Deus toma o Isaías lá, não, vamos estar aqui no ponto. Deus toma o camarada lá, quase no fim da igreja. E começa a pipocar, em língua estranha. E a igreja já sabia, né? Tem coisa aí. Daqui a pouco ele, homem, desce daí. Desce, o camarada, vem aí. Aí ele vem marchando lá. Vou levar o varão aí. Bota. Quando botou a mão, o camarada desabou assim no meio do púlpito, irmão. Para! Ele desceu chorando, igual criança. Eu vi, ninguém me contou, não, eu estava lá. Eu estava lá. Quer dizer, isso se perdeu. Essa presença, essa revelação instantânea, essa vida com Deus, isso se perdeu. A gente precisa resgatar de volta. Vamos aqui, senão nossa vida. Sem livro é esse. Boa. E aí o anjo vem, coloca um pé sobre a terra, alô, e sobre o mar, e levanta o livro, e jura por aqui que vive eternamente, que não haverá mais demora. Que livro é esse? Em Jeremias, no capítulo 32, eu li a semana passada, quem estava aí? 32, né? Fala o seguinte, Jeremias, compra um campo e faz uma escritura, escreve, por dentro e por fora, e sela. Por quê? Quando Deus entrega Canaã para Israel, através de Moisés, Deus distribuiu a terra pelas tribos, deu heranças. Daqui até lá é de Dan, daqui até lá é de Efraim, e foi dividindo os pedaços, ok? Entenderam isso? Claro que Deus sabia que ao longo dos anos, alguém empobrece, alguém enriquece. E quem fica pobre vende com o tempo. É isso? E aí, se deixasse, daqui a pouco não tinha mais ninguém, tribo separado, não tinha mais limitações das tribos. Porque um ia vendendo ponto, daqui a pouco estava tudo misturado. E Deus estabeleceu uma regra. Está lá em Levítico capítulo 23, não 25. Toda terra é minha, diz o Senhor. Levítico 25, a lei da terra. Quando o teu irmão empobrecer e te vender uma parte da sua possessão, em cidade, todo o tempo que ele viver, a terra terá resgate. E se ele morrer, o seu descendente a poderá resgatar. Está no texto. Se eu vendesse uma terra, eu podia resgatar ela a qualquer tempo. Era só eu reunir o dinheiro que o posseiro, porque quem comprava a terra nunca seria dono, seria apenas o posseiro. Ele se apossava da terra. Era como arrendar a terra, entendeu? Mas o dono original sempre seria o dono. E aí, todo o tempo ele teria direito de tomar de volta. Era só pagar o preço exigido. E ele tomava de volta a terra. Ok? E aí, se ele morresse, o filho dele passaria a ter esse direito. Se o filho morresse, o neto, e aí por diante.
tinha que dar um preço. Ele tinha o direito de pedir o que quisesse. Mas o dono original tinha o direito de resgate. Ok? Ele estabelecia o preço, o dono original pagava. E aí, para provar que a terra era dele, ele abria o livro e mostrava. Ó, sou eu sou não. Agora vem a grande revelação. Presta atenção. Hoje Adão, Deus entregou o planeta Terra a Adão. Adão, tua é a terra. Domina sobre ela. É dele. Do homem, diga, a terra. Foi dada ao homem. No Salmo 115 está escrito lá: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Está no texto. Entenderam isso? Muito bem. Então, Adão caiu, pecou, se tornou escravo do pecado. E o escravo não tem propriedade. Tudo que lhe pertence é apossado pelo dono do escravo. Satanás se tornou senhor do homem e tomou dele tudo que ele possuía. Diga, quando o homem caiu no Éden, ele perdeu três coisas. O corpo, a alma e a terra. O corpo, tu és pó, e ao pó tornarás. A alma que pecar, essa morrerá. E essa morte é a segunda morte. E ele perdeu a terceira coisa, a terra. Deus deu a terra a Adão. A terra é tua. Domina sobre ela. Tu é a terra. Ele perdeu para Satanás. E agora o mundo jaz no abismo. As pessoas perguntam, mas se Deus é tão bom, por que tem tanta morte, tanta miséria, tanta maldade no mundo? Porque o mundo não está na mão de Deus. O mundo jaz no abismo. Olha o que Jesus falou. É chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. O príncipe desse mundo é vindo. Olha para cá, gente. Repita comigo. O príncipe deste mundo é vindo. Ele está falando de quem? De quem? Mais alto, de quem? O príncipe deste mundo é? E olha o que Jesus falou. Nada tem em mim. Eu vou para o Pai.
Opa, o livro. Vamos lá. E aí, Jesus, é por isso, agora vem a dança, é por isso que Jesus, o tempo todo que ele passou aqui, Deus tem muitos nomes. É o Shaddai, Adonai, Yahvé, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Sibequenu, Jeová Sabaó, Jeová Raá. É muito nome. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emmanuel. Não é isso? Mas Jesus Cristo, enquanto estava aqui, em carne, Ele mesmo sempre se chamou da mesma palavra. Filho do homem. Se colocássemos os nomes de Deus em uma pilha, o nome mais poderoso, mais sublime, estaria lá no alto, tocando os céus, o Filho de Deus. O título mais simples estaria lá embaixo, tocando a terra, o Filho do homem. Ele, enquanto aqui, já perguntaram para ele, tu é o Filho de Deus? Mas ele se chamou o tempo todo. Jesus vai para Cesareia de Filipe, ali nos confins de Zebulon, ele vai para o Monte da Transfiguração. Antes de chegar lá, ele para no caminho e ele faz uma pergunta para os apóstolos. Ele reúne os 12 e tem uma multidão lá fora que acompanha. E aí ele pergunta para os 12, o que é que o povo diz que eu sou? Aí os 12 começam a dizer, uns dizem que tu é Elias, tem uns que falam que tu é Jeremias, tem gente até dizendo que tu é Moisés. Aí ele devolve e fala, isso é o povo. E vocês? Agora nós, três. E vocês? Porque o povo era hoje, não era amanhã. A multidão era igual os nossos irmãos do culto aqui. Cada culto tem um povo novo. Mas os 12 eram sempre os mesmos. Aí eu falei, e vocês? O que eu sou para vocês? Aí, todo mundo fica igual vocês aí, olhando um para o outro. Eu acho que Tiago olhou para João, João para André, André para Natanael, Natanael para Judas, Judas para o E ninguém falou nada. Aí o Pedro diga, sempre Pedro. Ele é terrível. Pedro vira para Jesus e faz aquela declaração maravilhosa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles chegaram agora. Aleluia! Irmão, se estiver aberto ainda, vê se dá para. Qual é o livro, pastor? Sim, vou chegar lá. Muito bem. O que Pedro falou é tremendo. Mas o que Jesus vai revelar agora é novo. Em cima do que Pedro diz, ele fala, Pedro, tu és pedra. Sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas antes disso ele diz que não foi a carne e nem o sangue que revelou a Pedro. Foi o Pai. Ok? Diga, o Pai. Está dizendo. Desde lá no batismo. Esse é o meu filho. Mas o filho. Fala, o filho. Está dizendo. Desde o início. Sou filho do homem. Entenderam isso? Por quê? Porque, presta atenção, Jó, sofrendo aquilo tudo, chegam os 3 amigos de Jó
Eliú, Bildad, Zofar. Chegam lá, a situação de Jó é tão ruim, que quando eles chegam, eles ouviram falar uma coisa, mas quando eles chegam, a situação é tão ruim, que aquilo impacta eles, que eles ficam calados uma semana. 7 dias sem dizer a palavra. Você já foi visitar um doente que, assim, ó, fulano tá mal, vai lá visitar ele. Aí você imagina, você tá abatido. Aí quando chegar, tu vê a morte. Você nem sabe o que dizer. Foi acontecer com o Zé do Jó. 7 dias calados. Mas, olha, enquanto eles estavam calados, foram bênçãos. Porque você não sabe o que dizer, não fala nada não, não só nada. Às vezes um abraço fala mais que 1000 palavras. Às vezes você ficar do lado, você ajuda tanto, mas não abre a boca para falar bobagem não. Eles ficaram 7 dias calados, mas os 7 dias foi para confabular o que eu vou dizer. E na ausência do que eu vou dizer, começar a procurar culpado. Quando começar a falar, tu está assim, culpa é tua. Foi você que arrumou isso aí. Tu está errado com Deus. Não é? Uma vez você está na prova. Mas está na prova para ser aprovado. Provação é diferente de tentação. Tentação é do diabo, prova vem de Deus. E aí, você está na prova para subir de nível. Deus está para te dar algo novo, grande. Você tem que ser aprovado. E aí aparece um monte de profeta do caos e começa. Você pegou. Está aí. Ainda tem coragem de dizer que está na presença de Deus. O profeta do caos. Um monte de amigo de Jó. Deus, diga, Deus nos livre. Mas uma coisa eles dizem para Jó. Jó, tem problema com Deus? Que Jó fala, não. Aí, então, entra em juízo com ele. O costume da época era, entre dois que estavam com uma pendência, arrumar um juiz, um árbitro, que colocasse a mão no ombro de um e no ombro do outro, e fosse o juiz. Ouvisse um e ouvisse, esse era o costume da época, ouvisse os dois, estabelecesse uma sentença. Aí Jó reclama, não posso, não dá para entrar em juízo com ele. Por quê? Ele não é homem. Quem vai botar a mão no ombro dele? Diga, Jó reclamou que ele não era homem. Mas então, numa noite feliz, numa cidade das mais pequenas de Judá, chamada Belém, um menino nos... Diga, Jesus. É 2 em 1. Um menino nos nasceu. O Filho se nos deu. Jesus é a parte humana. Cristo, a parte divina. O Jesus Cristo, ele é humano e divino. Ele tem as duas naturezas. Como Jesus, ele nasceu em Belém de Judá. Como Cristo, ele é eterno. Estava lá na criação. Em arque, em rologos. Cai rologos, em prostrondeon. Cai teos, em rologos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus nasce, diga, Jesus nasce de uma mulher. Ele é a semente da mulher. Ele entrou nessa terra pela porta legal. Nasceu de uma mulher, como todos os outros homens nascem. Tem corpo de carne e osso. Ele não entrou numa pessoa adulta, não. Ele nasceu bebê. Ele cresceu, foi tudo, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Ele cumpriu tudo. Ele se
passou pelas mesmas dificuldades. E aí, até ali, Deus... Irmãos, no Velho Testamento, há uma diferença gritante do Deus do Antigo Testamento para o Deus do Novo. A impressão que a gente tem, quando a gente lê o Antigo Testamento, é que Deus é um velho de chicote na mão e um porrete na outra. Doido para pegar o primeiro que passa. Com raiva que passa, que tinha um governo dos limãozinhos. Dizima povos inteiros, manda matar sem distinção, homem, mulher e criança. Deus fala isso para Saul. Vai lá nos amalequitas, mata tudo, homem, mulher e criança, e queima o que sobrar. Saul vai lá. Não mata tudo, separa umas virgens bonitas. Não queima os animais. Separa umas ovelhas, umas vacas, ouro, prata. E aí, Deus levanta Samuel. Vai lá, Samuel. E Samuel vai. E aí, quando chega lá, Saul ainda fez uma besteira maior, né? Ofereceu sacrifício com nada para fazer. E aí, quando Samuel chega, tá com um monte de sangue na boca, escorrendo pelo canto. Saul, o que tu fez? Aí, não, eu fiz o que o senhor mandou. Diga para mim, pessoal, você está fazendo o que? Você está fazendo pela metade. Para Deus é tudo ou nada. Deus não é impossível. 99% de obediência para Deus é desobediência. Não, eu dou o dízimo. Não vai dar tudo. Eu dou a metade. Você não dá o dízimo. Você rouba. Sério? Eu não dou adultério. Mas eu dou as piscadas de olho. Mas eu adulta. O adulto também, porque hoje em dia o negócio está... Entendeu? Eu estou falando do livro. E aí, Deus fala para um profeta, diga um profeta. Samuel. Gente, olha, isso é muito sério. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem segundo o coração de Deus. Samuel é um profeta segundo o coração de Deus. É diferente, é outro nível. De Davi, a gente ouve que Davi adulterou, mandou matar e mentiu. De Samuel, não tem isso. A menos que os filhos dele não andavam com ele. Mas os filhos dele é filhos dele, não é ele. A gente pode ser crente até debaixo d'água. Nossos filhos a gente ensina. Se eles vão aprender ou não, é com eles. Samuel é um camarada tão íntegro na Bíblia que chega ao ponto de dizer assim, ele dizendo, ai de mim de pecar contra o Senhor, deixando de orar com vocês. Olha o que é pecado que o camarada já. Olha o nível. Deixar de orar pelo povo, para ele já é pecado. Caramba! Fala para quem está falando, você tem pecado? Vamos voltar por ele. Mas vamos lá. E aí Deus manda Samuel. Samuel pega a espada de Saul e corta o rei Agag em pedaços. O profeta corta o camarada no meio. Diga Deus. No Antigo Testamento. Passa o serão filho. Mas no Novo Testamento Deus muda. Muda tudo. Por quê? Diga. No Antigo Testamento, Deus não é homem. Ele fazia o homem sentir dor. Mas ele nunca tinha sentido dor. Ele fazia o homem se cansar. Mas ele nunca se cansou. Ele fazia o homem sentir fome. Mas ele nunca teve fome. Entenderam? Deus não se cansa. Deus não tem fome. Deus não tem frio. Deus não sente o que a gente sente. Aí vem Jesus. Deus dentro do homem. Aí diz a Bíblia, chegando a Sicar, em Samaria, cansado
viagem, teve sede, sentou-se junto à fonte. A parte humana, Jesus estava cansado, deserto, sol quente, na hora mais quente do dia, meio-dia. A parte Deus, Cristo, manda esses camaradas tudo de coração passear. Eles vão trabalhar. Ela não vai chegar se ele estiver frio. Vamos comprar comida? Vai. Diga, tem hora para Deus agir. Você tem que mandar algumas pessoas embora. E aí ela chega. E ele pede, mulher, dá água. Diga, ele não podia pedir. Fala. Ele não podia pedir. Ela não tinha para dar. Mas ela saiu saciada. Aleluia. Vamos lá. Mas aí, Jesus vem, aparece ele lá nas Campinas do Jordão. E apareceu uma luz. Ali nas Campinas do Jordão, em Cafarnaum, Betsaida, Nazaré, no deserto da Judéia, dizendo: eu sou o Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia Glória a Deus. perdido. Ele estava falando aquilo, não era para mim nem para você não. Jesus estava falando com o diabo, com o próprio Satanás. Ei, Satanás, agora eu sou homem. Aleluia. É hora de se glorificar. O descendente de Adão, nessa terra, nascido como mulher, pronto para pagar o preço. E ele chega lá, vive uma vida de homem. Chega no final, qual é o preço, diabo? Eu quero de volta à terra. O diabo estabelece. E ele vai para a cruz. Ele morre. O diabo, gente, o diabo. Isso é lindo. O diabo pensou que ia ser. Porque o plano da redenção estava com Deus. Mas o diabo não sabe os planos de Deus. Ele interpreta nossas reações. Ele é um psicólogo milenar. Não lê mente, mas lê atitudes e reações. Ele sabe mais ou menos o que você está pensando pelo que você faz. As suas atitudes. Se um psicólogo que estuda 4 anos na faculdade sabe avaliar as atitudes e emoções, muito mais o diabo que está aqui há 10 mil anos atrás, como ele fez Raul Seixas cantar. Entendeu? É verdade, aquela música é biográfica do Satanás. Agora, então, ele paga o preço, mas morre. Olha o que o diabo fez. Conseguiu. O único que tinha poder de reaver, morreu. Acabou. Prendi ele na cadeia mais profunda do inferno. E ele ficou lá. E aí começou. Irmão, foi a primeira comemoração de campeonato do Flamengo dentro do inferno. Geral. Estou falando sério. O Zé era tudo lá. Distribuindo cerveja. Estou falando sério, irmão. Tá tudo de preto e vermelho. Geral. O negócio estava forte lá. Era brasa incandescente. Preto e vermelho. Tava lá o negócio. Olha aí. E aí, ó. Muito bem. Então, começou a festa. No terceiro dia. O diabo não contava com isso. Ele não sabia disso. Se o diabo sabe que Jesus ia ressuscitar, ele não botava ninguém no inferno. Jesus sai de lá. Diga, agora nós temos um homem no céu, do lado do Pai, que sentiu frio, sentiu fome, sentiu dor, foi traído, sentiu todas as nossas limitações, angústias, dores. Quando a gente pede, clama, ele pode dizer do lado do Pai:
Pai, perdoa. Eu sei o que é isso. Aleluia! Mas eu digo, será por dentro e por fora, vocês já sabem, já entenderam, né? É a escritura do glorioso planeta Terra. Ok? Mas tem um problema. Jesus pagou, mas não levou. Pagou o preço, mas não levou. E aí a lei da terra, pode ler lá em Levítico 25. Se o dono original pagasse o preço e o posseiro não devolvesse a terra, ele tinha o direito. Ele pegava a escritura, ia ao magistrado e a mostrava. O magistrado dava a ele poder para reunir um exército. Ele podia reunir todos da casa dele, que arrancassem da espada, e rumar para dentro da terra, para tomar lá a força. Abre Apocalipse 19. No 10, você já viu. Ele pega o livro da mão do Pai, levanta e diz: não vai demorar mais. Acabou. E agora ele vai levar o quê? O magistrado já deu aí poder e autoridade. Agora é o Pai. Agora ele vai reunir um exército. Vai, Apocalipse 19. Eis o cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Acharam aí? Apocalipse 19, 11. Vai? Eis o cavalo branco. E o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. E julga e peleja com justiça. E seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. E tem um nome escrito. Não é? Que ninguém conhece, senão ele mesmo. Diga, Jesus. O Jesus que você conhece, lá em cima vai ter outro nome. Que você nem eu conhecemos. Mas isso também não está completo. Porque você também vai ter outro nome. Dar a quem vencer, Apocalipse 3, dar-lhe uma pedra branca, e nela escrita o seu novo nome. Diga, para quem está ao seu lado, lá dentro. Mas você vai mais. Você vai ganhar uma nova. Porque você nasceu, pergunta aí, você nasceu onde? Fala. Você nasceu onde? Rio de Janeiro? Outro estado do Brasil? Você nasceu? Fala aí. Quem nasceu em outro estado? Olha aí. Muito bem. Sabe o que vai estar escrito na sua certidão de nascimento? Está escrito assim, ó. E de Sião se dirá: este nasceu ali, a Nova Jerusalém. Desceu o Meu Deus! E também a quem vence
vai ver se. Tem outro vídeo para ver, mas não vai dar para ver os dois. Eu vou botar um só. Semana que vem, dia 1º de dezembro. Diga, semana que vem. Semana que vem, Dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Será a última aula. Isso é hoje, mas mudou. Vai ser semana que vem. Só que semana que vem, junto com a aula, vai ter bolo de Guaraná. Vou pedir às irmãs. Meu Deus. Olha só. Primeiro, a formatura do terceiro ano, que seria semana que vem, não será mais. Não será mais, porque tem muita gente pendurada. Se eu fosse fazer a formatura hoje, são 25 alunos do terceiro ano. Se eu fosse fazer a formatura hoje, não seria nem 10. Porque eu só vou poder formar vocês quem não está pendurado em aula nenhuma. Tem um monte de gente devendo aula aí. Você tem que resgatar a aula perdida. E além disso, você tem que pagar o seminário até o mês de novembro. Tem um monte de gente aqui pendurada. Então não vou formar ninguém que está pendurado, nem por falta e nem por mensalidade. Então, você no terceiro ano, aliás, peraí, terceiro ano não. Você que é de qualquer ano, pague tudo. Você está de férias agora e só voltamos em fevereiro. Detalhe, você já pode começar a pagar em fevereiro a partir da semana que vem. Já pode começar a pagar o início do ano que vem. Nós vamos começar as aulas no final de fevereiro, depois do carnaval. Ok? A primeira aula, depois do carnaval, a primeira aula do seminário 2015 será a formatura. A formatura a gente vai encaixar dentro da primeira aula do ano. Entenderam? Então, quem é do terceiro ano aí dá um sinal. Vocês que são do terceiro ano, a primeira aula do ano de 2015 será a formatura de vocês. Ok? Eu ainda vou dar essa data. A gente vai colocar escrito aí nos banheiros, ao longo da igreja. Ok? Então, agora você só vai se formar se você estiver rigorosamente em dia com o seminário, tanto na mensalidade quanto nas aulas perdidas. Lembrando que no seminário Servos não é tolerado nenhuma falta. Por isso a gente grava. Quem perdeu a aula, faltou por algum motivo, eu tive que levar meu cachorro no psicólogo, está com crise de gritar. Tá bom, eu entendo isso. Mas você tem que comprar a aula, assistir ela, para zerar a sua falta. Ok? Entenderam? O que mais, meu amor? Você falou? Não, peraí. Semana que vem nós teremos a última aula. Ok? Outra coisa. Sim. O pós-encontro vai ser na mesma aula. Uma pós-encontro é só um negócio desse tamanho. Na verdade, a gente vai encaixar um no outro. A aula começará às 7 horas. Às 8 horas, 9 horas, na verdade, a gente para fazer o pós-encontro. Agora presta atenção. Quem quiser o kit dessas 5 aulas de escatologia, desde a primeira, minha esposa está ali, ó, a pastora Simone, será R$50. Você vai receber as 5 aulas gravadas em vídeo. Agora, outra coisa importante, depois ninguém venha reclamar, eu estou avisando claramente. As aulas serão gravadas em mídia. É para você assistir em um computador. Não é para você botar no DVD da sua casa, não. A não ser que ele leia esse tipo de arquivo. Por quê? Para eu gravar em mídia, um DVD ou 2 dá. Se eu for gravar na extensão para o seu aparelho de DVD ler, dois problemas. Primeiro, tem que ser muito mais demorado para gravar isso. Eu não tenho aparelho profissional para fazer. Tem que ser manualmente. Então demora muito e vai ocupar muito mais DVD, vai ter que ser mais caro. Entendeu? E o pior de tudo não é isso não. O pior de tudo é que, se eu gravar para DVD, nem todos os aparelhos de DVD aqui vão ler. É o que aconteceu com a irmã aqui. A gente teve um trabalho, eu passei 2 dias gravando os Heróis da Fé em DVD. Para botar no aparelho de DVD e eu ouvir. Testei lá em casa, funciona perfeitamente. Você bota o DVD e já entra. Pá, televisão. Aí ela levou para casa dela, o aparelho dela não liga. Então ainda tem esse problema. Já a
mídia, qualquer computador que tiver o leitor de DVD, você coloca o computador nele. Ele já abre. Entendeu? Entenderam isso? Então, quem quer as 5 aulas, o kit de escatologia, ali, pastora Simone, o valor, R$50. Vou pedir uma coisa a você, em nome de Jesus. Ah, tudo bem, você compra e faz uma cópia para mim. Não faz isso não. Isso é para abençoar o seminário. Poxa, gente, teve um trabalhão aqui de... Você não faz ideia do quanto a gente estudou para chegar nisso. E aí, agora é a hora de vocês abençoarem o seminário. Então, em nome de Jesus, deixa eu esquecer da oferta, não. Deixa a oferta. A gente tem que falar para mim. Eu tenho que fazer isso. É a ordem da igreja. Eu estou debaixo de autoridade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, se você puder, eu acredito, minha fé diz, me ajuda agora, Espírito Santo, faça um milagre. Eu acredito que todo mundo aqui vai querer um DVD, o kit das aulas. Amém? 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 Levanta a mão aí quem vai comprar o DVD, o kit. Irmão, de novo. Espírito Santo, toca neles. Vai lá, vai. Fala para quem está falando assim, você gasta dinheiro com tanta bobagem. Fala aí. Você investe em tanta porcaria. Tem coisa que você compra que não vale nada. Às vezes você faz lanches que fazem você passar mal às vezes. Você passa um tempo reinando no banheiro. Mas para encher de Deus você é mesquinho. Fala para quem está falando, você tem um problema do homem da mão mirrada. Mas essa noite Deus vai te curar. Em nome de Jesus. Agora eu vou perguntar de novo. Quem aqui vai comprar o kit? Levanta a mão. Senhor, fotografa. Anjo de Deus, fotografa aí. Quem não levanta a mão, amor, levanta mesmo. Quem vai comprar o kit? Aleluia. Ó, quando terminar, eu vou perguntar para ela. Vou perguntar mesmo. Vem com a apostila, né, pastor? Vem com a apostila. Vanessa, ajuda a Simone lá no pessoal no kit. Pastor, vem com a apostila junto com o DVD. Não vem com a apostila. O texto. Não vem com a apostila. A apostila não tem. Vai vir com tudo que está aqui. Tudo que está na transparência aqui vai ser colocado. Então, o DVD que a gente vai gravar é a aula na íntegra. Tudo que foi dado aqui vai estar gravado ali. Tanto da transparência, o que estava escrito, vai ser tudo, entendeu? Os vídeos também, né? Não, tudo que